sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E antes de começar, já aproveita e dá o seu like, curte, compartilha, para esse vídeo chegar a mais pessoas, porque assim, aqui a plataforma entende que ele é importante, hein? E lembrando que o nosso patrocínio e apoio da OCB Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui vocês sabem que a gente só conta boas histórias, né? E vamos lá, nossa convidada de hoje, é um prazer recebê-la. Uma mulher que eu admiro, uma atuação admirável. Ela é advogada, empreendedora e mentora de cursos online. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa Zanotti. É um prazer estar aqui hoje. Queria agradecer primeiramente o convite, poder compartilhar a minha história aqui com você, com todo mundo que está aí também com a gente. É um prazer ter esse momento de fala aqui com você. Obrigada. Nosso bate-papo aqui é tranquilo. Aham. Vamos bater papo, quero saber, quero conhecer as histórias, como você optou pelo direito. Como é que o direito surgiu na sua vida, já que me parece que isso surgiu enquanto você estava num intercâmbio? Verdade. Conta pra gente. Na verdade, o direito, ele nunca fez parte da minha, assim, não fazia parte da minha vida, na minha infância, porque na minha família a gente não tem ninguém da área do direito, né? Uhum. Meu pai é engenheiro metalúrgico. Uau! E a minha mãe é educadora, aposentada pelo município de Vitória, foi coordenadora de escola pública há muitos anos. Uhum. Então, a minha vida, né, na infância era essa, né? Meu pai trabalhava na ArcelorMittal, na época CST, Sim. e minha mãe em escola pública. Então, em 98, eu fui fazer intercâmbio e, gente, com 17 anos, né, fui fazer o último ano da high school. Uhum. Porque desde os meus 9 anos eu comecei a estudar inglês e eu tinha um sonho de morar fora, de passar um ano nos Estados Unidos, e meus pais alimentavam muito isso na gente. Então, enfim, 17 anos fui para lá e foi um ano de literalmente transformação na minha vida. Eu fui uma Vanessa e voltei outra Vanessa. E aí depois posso até compartilhar assim alguns pontos, né, desse momento marcante da minha vida. E quando eu estava para voltar, eu já tinha minha formatura lá, do senior year, e aí meu pai falou assim, bom, você vai voltar no meio do ano, né? No meio do ano a gente tem vestibular. Você já pode, Vanessa, começar a pensar em voltar e fazer vestibular. Aí eu falei, bom, tudo bem se tiver oportunidade. E aí eu gostava muito de ler. Uhum. Muito de ler. E na época que eu fui pra lá, eu fiquei assim, pensando, né? Ou eu vou fazer medicina, ou eu vou fazer uma outra faculdade que eu possa desenvolver a leitura, porque é isso que eu gosto. Matemática, nem pensar. E também porque papai falava, olha, você pode fazer qualquer curso, menos engenharia. Porque ele tinha na cabeça dele que você ser engenheiro, enfim, porque foi a vida dele de ficar dentro de uma empresa e viver para aquela empresa. E ele não queria isso pra gente. Uhum. Enfim, então, quando eu voltei no meio do ano, a FDV tinha acabado acho que tinha uma ou duas turmas de vestibular. E meu tio era amigo do Jajá, né? E ele falou assim, bom, papai falou, Vanessa, seu tio Alcino falou que tem a faculdade FDV, que tá com os professores muito bons e tal. E eles vão ter vestibular no meio do ano. Então, você vai chegar, já faz vestibular lá. Uhum. E foi isso que aconteceu. Eu fiz vestibular, passei e comecei a faculdade desse jeito. Mas daí você, então, chegou dos Estados Unidos e foi direto para a faculdade. Fui direto para a faculdade. Só que minha mãe queria que eu fizesse UF de qualquer jeito vestibular. Eu falei, mãe, esquece isso. E meu pai, a menina já tá na faculdade e tal, enfim. Aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito, mas à noite fazia cursinho só para fazer mesmo. Fiz vestibular, mas assim, sem nenhuma chance, né? Porque não fiz terceiro ano aqui no Brasil, então eu sabia que não ia passar. E também já estava na faculdade, então continuei na FDV, que foi uma faculdade maravilhosa. Tenho boas lembranças. E depois voltei para a FDV para fazer meu mestrado também. Olha, que legal, que bacana.
E você, quando voltou, você passou a ser professora de inglês ou antes de ir você já dava aula de inglês? Não dava aula. Na verdade, quando eu estudava inglês no IASG, a gente tinha a possibilidade de ser monitora, né? Então, antes de ir fazer o intercâmbio, eu já fazia trabalhava como monitora, mas não era nada, carteira assinada, nada disso. Quando eu voltei, aí fiz vestibular, entrei na faculdade e eu queria muito começar a trabalhar. Muito começar a trabalhar. Mas na minha família não tem ninguém do direito, então assim, primeiro período, quem vai dar, né, estágio, enfim. Aí papai foi fazer um curso de inglês, conheceu o dono da escola de inglês e falou, olha, minha filha acabou de voltar de intercâmbio, tá com o inglês fresquinho. E aí eu fiz uma entrevista e fui contratada e comecei a trabalhar, acho que eu estava no meu terceiro período de faculdade, dando aula de inglês. Então eu era assim, uma menina, né, meus, 19 anos, e dava aula de inglês pro pessoal da CST, da Vale, porque era uma escola de inglês voltada para o diálogo, né? Então a gente passava a parte gramatical tudo em conversação. E a gente então tinha um dia na semana o aluno fazia aula mesmo da gramática, mas com muita conversação, e no outro dia ele voltava só para fazer a parte de conversação. E aí eu desenvolvi, eu estava com o inglês bem fresquinho, tanto a parte... Porque quando você para de utilizar o inglês, o seu vocabulário vai se perdendo, né? Então, para mim, foi um tempo muito bacana, porque eu continuei aprimorando, assim, a questão do vocabulário, continuei mantendo o vocabulário que eu trouxe dos Estados Unidos e conhecendo pessoas que eu amo, né, fazer essa conexão, conhecer e também conseguir, dando aula de inglês, aprimorar minha oratória, né? Então foi muito bom, um tempo muito bom para mim. Nossa, que bacana! E daí você deixou de ser professora para ir para um estágio? Exatamente. Então, como eu precisava conquistar meu espaço no direito, eu falei, bom, o lugar que eu tenho de fala são as minhas aulas de inglês. Então, eu preciso comunicar com essas pessoas que estão aqui que eu preciso de um estágio. Porque vai ser aqui que eu vou conseguir meu estágio. Coloquei isso na minha cabeça. E, às vezes, a pessoa que não tem ninguém na família da área do direito fica um pouco sem saber, né, por onde começar. E eu digo que qualquer oportunidade que você tem, né, você tem que aproveitar. Então, nesses momentos de conversação com os alunos, né, nessas aulas, eu comecei a falar que eu fazia faculdade de Direito, que eu tinha interesse em algum momento em ir para um escritório, e foi dali que surgiu a oportunidade do meu primeiro estágio. E no meu primeiro estágio, eu literalmente paguei para trabalhar, porque era um estágio no escritório de advocacia e para uma estagiária aqui, que não sabia nem aonde era o fórum. Eu nunca tinha ido ao fórum, nunca tinha, assim, imaginado como eu ia chegar num cartório, me dirigir a um juiz, nada disso. E aqui em Vila Velha foi meu primeiro estágio, no escritório do Dr. Ricardo Rosmeister, e era uma associada dele, doutora Thaís, o nome dela, e ela literalmente pegou na minha mão e me apresentou. Vanessa, aqui é o Fórum de Vila Velha, ela na prainha me levou, me ensinou onde ficavam os cartórios, como que eu ia me dirigir lá para procurar saber os andamentos dos processos. E foi assim que foi meu primeiro estágio. Então, eu saía de Vitória, vinha para cá, sem ganhar nada, mas eu estava muito feliz pela oportunidade de ter contato já agora com a área do direito, que foi a área que eu escolhi para atuar. Foi dessa forma que eu iniciei. Que legal. E tudo é comunicação, né? Tudo. Eu falo que às vezes as pessoas colocam na rede social que são advogados, mas não conta para o vizinho que é advogado. Hoje a gente fala muito para a jovem advocacia e que literalmente sai da faculdade muitas vezes sem saber por onde começar. E aí eu sempre abordo isso com os alunos, né? Que você precisa dizer para as pessoas que estão ali ao seu redor o que você faz. Exato. Com o que você trabalha,
qual a sua missão, qual a sua forma de atuar. As pessoas precisam saber, então você tem que se comunicar, tem que falar, porque vai ser dessa forma que as oportunidades vão surgir na sua vida. Exatamente, desse jeito. Você, quando saiu, fez a OAB e foi contratada. Como é que é essa história aí? Você ficou esperando para ser contratada por causa da OAB? Então, durante a faculdade, né, eu fui fazendo alguns estágios, porque eu queria experimentar. Então, eu trabalhei em CPL, então vi um lado de licitação, depois fui para a Procuradoria do Município de Vitória, também vi um lado da Procuradoria. Tive uma oportunidade de fazer um estágio numa empresa na Espanha. Então eu fiquei uns 3 meses lá na Espanha. Que legal! Foi muito bacana também numa empresa que faz beneficiamento de alumínio. Então vi um lado empresarial, que também foi uma oportunidade também maravilhosa. Isso pela faculdade? Não, o estágio da Espanha lá foi uma pessoa conhecida do meu pai, que abriu uma oportunidade na empresa dele mesmo, que ele é diretor, para que eu pudesse ter o contato com esse lado empresarial. Então foi muito, muito bom. Eu fui para lá, eu faço aniversário na véspera de Natal. Mas, e aí, você imagina, na véspera de Natal, todo mundo, a família, todo mundo junto. E aí, como eu falei que eu passei 1 ano nos Estados Unidos, a época do Natal pra mim foi a pior época. Porque você... Tá longe da família. Longe da família, e era meu aniversário, e é meu aniversário. Só que aí, quando eu quebrei essa barreira, vamos dizer assim, né? Pronto, depois pra mim foi tranquilo. Então, eu fui pra Espanha no meio de dezembro, logo que iniciou as férias da faculdade, eu fui e passei Natal, passei Réveillon e fiquei as férias inteiras, inteiras. Eu voltei, né, mais ou menos depois do Carnaval. E foi muito bacana, porque eu digo que você morar em outro país você ver a cultura. E quando você vê cultura diferente, você começa a enxergar que existem pessoas diferentes também. E isso te dá uma visão de que como o mundo, né, é tão diversificado, e nem sempre o que você pensa que é o certo ou o melhor, para o outro é. Então, no intercâmbio, eu aprendi muito isso, porque eu morei com uma japonesa. E japonês tudo assim, não fala. Tudo para ela estava bom, ela não se manifestava, não dizia o que ela gostava. O nome dela é Nana Sé. E aí eu falava, Nana, você precisa dizer o que você quer. Para mim isso tá bom. Depois de 1 ano, nós duas juntas, eu falava aqui, eu não quero mais saber nada do que você quer. Porque de tanto que eu falava pra ela, você tem que falar, você tem que se expressar. Ela começou a falar no final, eu falei, não quero mais saber o que você quer, já entendi. Enfim, mas aí você aprende as culturas, aprende o diferente. Então, assim, quando eu voltei do intercâmbio, né, que é esse que eu falo que foi um marco, assim, na minha vida, foi justamente isso. Eu comecei a entender o outro, a perceber o outro e às vezes perceber que o que eu achava que era o melhor para mim e que queria impor ao outro, o outro talvez por uma cultura diferente ou por pensar diferente, eu tinha que respeitar. Sim. Então, o meu tempo na Espanha também foi também uma cultura totalmente diferente, bem latina. Eu vou dizer que eles são mais festeiros que os brasileiros, tá? Porque foi muito, muito bom aquele tempo lá. Eu acho que você participou de muita festa lá. Não, aqui, eu vou dizer que a primeira vez que eu saí lá na Espanha, eu falei, gente, não acredito que eles são assim. Porque lá é assim, eles vão para um bar. Vamos sair para jantar? Vamos. Aí eles vão para um bar, daqui a pouco eles vão para outro bar, aí vão para outro. Aí depois, agora a gente vai jantar. Eu, quê? Como assim? Agora eu quero ir para casa. Não quero mais jantar. Mas foi muito bacana, assim. E aí tive várias experiências na época da faculdade que puderam, assim, que me proporcionaram, né, uma visão, assim, mesmo do mundo. Só que
a gente sempre esbarra naquela situação, né? Eu não tenho ninguém. Quando eu me formar, para onde eu vou? Se eu não estiver dentro de um escritório de advocacia, eu vou. Quem vai? Quem vai estar ali do meu lado? E aí, nessa época, eu estava na procuradoria do município e falei, bom, eu tenho que começar a falar para as pessoas aqui que eu preciso de um local. E aí, comecei a falar e aí surgiu a oportunidade no escritório de advocacia. Eu comecei lá no 7º período, eu falei, cara, eu vou dar meu sangue porque eu quero ser contratada quando eu me formar. E foi isso que aconteceu, eu dei meu sangue, ficava lá depois do horário, me dediquei muito e entrei para trabalhar como estagiária de uma advogada que veio do Rio para cá, trabalhar na área tributária e fiquei com ela, a doutora Regina. E foi dito e feito, quando eu me formei, o sócio, que era do Rio, o dono, na verdade, do escritório, né, veio e falou que ia me dar oportunidade. Eu falei, nossa, pronto. Aí a minha turma toda antecipou a formatura, porque na época a prova da OAB, se a gente fosse aguardar a colação de grau mesmo, oficial e tal, a gente ia perder a data da prova. Então a gente antecipou a formatura, fez a formatura administrativa, para passar na prova da ordem. Foi a primeira prova que o CESP fez de dia inteiro. Então, a gente fez prova de manhã, objetiva, almoçamos, fomos para tarde para discursiva. Graças a Deus eu passei. CESP. Era da época do CESP. E pronto, fui contratada e comecei a atuar junto com a doutora Regina lá já no escritório. Desse jeito. Que legal. E aí comecei minha vida na advocacia, né? E como é que você foi parar como assessora de desembargadora? Pois é. Aí exatamente. Aí na época eu estava no escritório, o escritório só crescendo, crescendo. A gente saiu de uma sala no Light Tower e ele comprou metade de um andar ali no Conilon. Um escritório gigante. Só que aí eu nunca tinha tido oportunidade, na época da faculdade, de trabalhar dentro do Poder Judiciário. Nunca. E aí eu fiquei sabendo que o desembargador Samuel ia fazer uma seleção para a assessoria jurídica dele. Aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou participar disso. E aí entrei, fiz lá, era uma dissertação e passei, ele me chamou. Eu falei, bom, agora acho que eu vou ter uma experiência dentro do lado de lá, né, de quem julga. Mas o sangue da advocacia corre nas veias, né? Quando você é advogado, você toma um gostinho. E assim, na faculdade de Direito eu sempre falava, né, que eu queria advogar. Eu tinha isso muito claro na minha mente, que a advocacia era o que eu queria. Fui para dentro do gabinete do desembargador Samuel como assessora e foi um tempo muito precioso. Primeiro porque trabalhar com o desembargador Samuel... que é uma sumidade no meio jurídico, né? Muito inteligente e ele muito humano também. Ele sempre fazia reuniões com a gente, com a equipe da assessoria e mostrava pra gente como que essa parte do julgador é tão fundamental, né? Como que o julgador ele tem que olhar para além do que está no processo. Porque o que está ali nem sempre é o que está por trás. Então, a gente sempre analisava os documentos, analisava os processos, tentando entender a dinâmica da relação que existia ali. Então, foi um tempo muito, muito precioso, porque foi naquele tempo que eu estive ali, que eu fiz o meu mestrado. Então, entrei para esse lado acadêmico também, legal. Que ele incentiva muito, né? Muito, muito. Ele é essencialmente acadêmico também. Muito. Mas aí chegou num momento que... Aí terminei meu mestrado, comecei até a dar aula em graduação. Aí eu falei assim, bom, acho que a gente sente, né, quando o tempo da gente vai chegando, e aí a advocacia é muito forte, e aí pedi exoneração. Foi bem difícil tomar essa parte, porque você tá ali, né? É um conforto, né? E num ambiente muito agradável, com colegas muito agradáveis. Mas o cargo comissionado tem essa situação, né, de você, assim, você tá ali, tudo bem, tá tudo maravilhoso, tudo muito bem, mas você nunca sabe o amanhã, né? O que vai acontecer?
E eu precisava procurar o meu momento, né? O meu local. E aí pedi exoneração e aí pronto. Aí a advocacia veio mesmo, né? De cabeça. Foi assim, desse Mas jeito. dessa época toda, entre escritório, estágio, assessoria de um desembargador, tem alguma história assim, ou algum cliente que te marcou? Olha, eu vou dizer que o que me marcou muito na época quando eu saí da faculdade e entrei para dentro do escritório, foi quando eu fui para dentro de uma empresa de comércio exterior para fazer, porque esse cliente era muito importante para o escritório e o dono do escritório entendia que era importante ter alguém do escritório lá dentro todo dia com eles. Então, em vez de ir para o escritório, eu ia para lá. Aham. E você trabalhar dentro de uma empresa é totalmente diferente do que dentro de um escritório. Então, ali, às vezes, eu ia para dentro da sala dos 2 diretores e... você escuta assim, né? Às vezes, o pau quebra mesmo, literalmente. E você é o jurídico, você que vai trazer pro diretor, olha... Você quer fazer isso, mas as consequências de você fazer isso são essas. E aí você escutar o cara ficar todo vermelho, literalmente, vermelho, bater na mesa, não concordo, mas eu quero fazer isso. E você manter a compostura, porque você tá certa do que você tá passando para ele. Então, aquela experiência dentro da empresa me marcou muito, porque eu era recém-formada, jovem advogada, e eu tinha que manter a minha postura e a segurança jurídica do que a orientação era essa. E foi assim, isso que eu acho que no intercâmbio a minha experiência no intercâmbio foi fundamental, porque eu consegui lá passar a entender que eu posso passar para a pessoa, às vezes a pessoa não vai concordar comigo, mas tudo bem, ela não tá brigando comigo, não é nada pessoal, é profissional. Então, eu ficava ali numa boa, não me afetava, escutava ali os dois, né? Um era mais temperamental que o outro, mas às vezes aos berros, e eu tranquilo. Então, isso hoje, pra mim, eu digo, né? Hoje eu tenho, ano que vem eu vou completar 20 anos de advocacia. Eu vou dizer que desde aquele momento ali, era bem estressante, bem estressante. Mas você consegue ganhar esse amadurecimento, consegue se fortalecer, consegue amadurecer. E hoje eu tenho colega... Aí, muito interessante, porque lá nessa empresa tinha uma pessoa que trabalhava, que não era formada em direito. Na época, eu nem lembro, eu acho que ela fazia uma parte mais de gestão e tal. E depois ela fez a faculdade de direito. Hoje ela é advogada. Eu encontro com ela e aí ela fala: Vanessa, eu lembro de você lá dentro da empresa tal. E quanta barra você segurava lá dentro como jovem advogada. E essa experiência foi muito marcante para mim, muito marcante. Que legal! E, pelo visto, inspirou outras pessoas, Sim, né? a fazer a faculdade de Direito. Exatamente. Quando a gente se conheceu lá, ela falava que queria estudar e tal. Mas eu nunca imaginei que ela fosse literalmente dar sequência a essa vontade. E ela deu. E tá aí no mercado hoje. Ai, que legal! É muito bacana. E quais os casos te marcaram quando você foi juíza leiga? Ah, sim. Depois você fez coisa, hein? Depois do Gabriel Valdo Samuel, então, aí eu entrei para lado da academia, comecei a dar aula, né, em algumas faculdades. E aí o tribunal abriu a primeira turma de juiz leigo. Eu falei, quer saber? Eu tenho experiência lá de dentro do gabinete, acho que eu vou fazer essa prova, foi até na FDV a prova, para ser juíza leiga. E fiz a prova, passei, uma prova de sentença, e a primeira turma de juízes leigos, eles colocaram para fazer as audiências de conciliação nos mutirões, porque os juizados especiais estavam... como estão até hoje, né? Como o Poder Judiciário está, né?
taxa de congestionamento altíssima, mas enfim, na época eles pegaram essa turma de juiz leigo, eles colocaram a gente na prainha e a gente foi, mutirão de telefonia, mutirão de, acho que era mais telefonia, mas assim, daqueles casos que tinham muitos processos, né, juizados. E aí a gente ia pra lá, a gente tinha que realizar a audiência de instrução e sentenciar. E um dos em geral, telefonia e banco, né? Bancos também. Aí depois que a gente conseguiu cumprir essa meta dessas grandes empresas, aí depois a gente entrou em casos comuns mesmo. E depois a gente foi direcionado para cada juiz leigo, para um juizado. Eu fui para a UFES na época. Mas aí um caso que me marcou muito foi um que a gente estava lá e a gente sempre... A orientação era, tentem fazer a mediação. Tentem fazer a mediação, porque às vezes é isso que as partes querem, né? Nem as sentenças, elas nunca vão representar tudo. Ou você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E às vezes numa mediação, você consegue. Verdade. Entendendo o caso concreto, às vezes você vai conseguir agradar as duas partes. E aí um caso que me marcou muito foi que a gente estava lá na mediação e a gente começou a entender, né? Eu comecei a entender que o que a parte queria era um pedido de desculpa, não era indenizatório, Quando eu entendi isso, eu falei, gente, como que às vezes... E aí vem o papel do advogado. Às vezes o papel do advogado é escutar, não pensar só no litígio, porque às vezes o seu cliente te procura assim, não porque eu quero dinheiro, eu quero entrar com um processo, eu quero ganhar dinheiro de fulano e tal, mas na verdade o que está por trás não é o dinheiro, às vezes é algo sentimental. Exato. E aí nesse dia eu falei, nossa, realmente o que o desembargador falava da gente enxergar o que está por trás do papel frio ali, eu vi ali, como juíza leiga, que realmente é isso. A gente sempre estudava o processo para ir para a audiência de instrução. Por mais que eu estudasse o processo para ler o que está na inicial, o que está na contestação, quando chegava na instrução, era outra coisa. E aí, como que eu percebo hoje, como advogada, que como é importante o juiz que faz a instrução, ele sentenciar. Seria o mundo ideal, porque ali na instrução, quando ele tem contato com as partes, que ele realmente vê o que está por trás, porque nem sempre você pegando o papel você consegue captar, Não. Mas a instrução você consegue enxergar direitinho. Impressionante. Que legal, que bacana. E fechava muitos acordos? Sempre. A gente sempre buscava. E é claro que, a depender da situação, às vezes as empresas são bem resistentes, né? Não querem oferecer, às vezes tem aquela margem. Quais empresas são mais difíceis? Telefonia, nossa, companhia aérea? É bem difícil. Telefonia era bem difícil. É porque foi uma fase também que era um volume muito alto de reclamações de telefonia, até por instabilidades, né? Eu acho que por agora... portabilidades, às vezes. Eu acho que agora já deu uma acalmada, né? Mas era bem complicado, assim. Mas a gente ia conversando, porque acordo, as duas partes têm que ceder. Claro. Acordo, nenhum vai ganhar, nenhum vai perder. A gente vai chegar no meio termo das duas partes. E você... Por conta disso, você é defensora da advocacia extrajudicial. Então, a advocacia extrajudicial caiu na minha vida, na verdade, quando eu entrei de fundo no imobiliário. Por quê? E é muito interessante isso, e eu falo, né, hoje em dia a gente orienta, né, já a jovem advocacia a não pensar com a mente de que eu tô saindo agora da faculdade, qualquer cliente que aparecer para mim tá ok. Porque, na verdade, quando o jovem advogado, a jovem advogada vai para o mercado de trabalho,
ainda tá tudo meio nebuloso, né? Sim. Porque a faculdade não ensina a pessoa a atuar, a trabalhar, não ensina o campo da advocacia, não ensina o que vai acontecer quando ela iniciar a atuação. E aí, imagina, 20 anos atrás, vamos dizer assim, o mercado é generalista, a gente fazia de tudo. E aí eu fui pro lado pro juiz leigo, aí depois voltei, aí vai pro Código de Defesa do Consumidor, trabalhista, nunca fiz criminal. Mas, enfim, ficava nesse caminho aí. Só que em 2016 mais ou menos, 2017, surgiu a oportunidade de um cliente do direito imobiliário. E aí eu falei, gente, esse campo é interessante. Aí comecei a estudar direito imobiliário, me apaixonei pelo direito imobiliário. E a gente não estuda direito imobiliário na faculdade. Não muita coisa a gente não estuda na faculdade. A gente estuda direitos reais. Muita coisa a gente não estuda na faculdade. É fato, isso é verdade. E aí falei, gente, tô apaixonada. Me apaixonei pelo direito imobiliário. Aí, comecei a fazer a pós em direito imobiliário, já com mestrado em direitos e garantias fundamentais. Falei, não, eu preciso fazer uma pós-graduação. Fiz a pós-graduação, mas aí veio assim, imagina, 2016, 2017, 2020 veio a pandemia. Aí entrei no Ibradim, na pandemia, entrei no Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, me apaixonei mais ainda pelo direito imobiliário. E quando o imobiliário veio, eu falei, bom, isso daqui é o extrajudicial. Por quê? Aí mergulhei nos contratos, né? Muito contrato de locação, contrato de compra e venda. E comecei a ver o mundo extrajudicial. Porque quando eu me formei em 2004, o extrajudicial não existia. Por quê? O inventário extrajudicial veio em 2007, tudo começou em 2007. E aí com o CPC 2015... mais forte ainda. Então, para mim, a minha realidade de faculdade não existia extrajudicial. A gente tinha processo civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá quantos. Inúmeros. Agora eu vou dizer, processo civil gosto também muito. A minha monografia da faculdade foi processo civil. No meu mestrado eu escrevi em processo civil. Então, processo civil eu gosto, sou apaixonada também, mas aí veio o imobiliário extrajudicial, aí eu mergulhei nesse mundo do imobiliário extrajudicial, me apaixonei e eu comecei a entender, gente, existe um mundo fora do poder judiciário. Claro! Que maravilha que é isso! Como que as pessoas não falam sobre isso? Eu falei, bom, eu tenho que começar a falar para as pessoas do extrajudicial, primeiro para os meus clientes, a mostrar para eles as vantagens da gente não ir para o poder judiciário, da gente resolver no extrajudicial. Mas, Vanessa, acho que a própria sociedade e o sistema como um todo foi olhando onde podia desafogar o judiciário e foi fornecendo mecanismos e ferramentas para atuação extrajudicial, porque nós não tínhamos o divórcio alguns anos atrás, nós não tínhamos essa possibilidade de ser num cartório. Uma sucessão também, um inventário no cartório, aonde que se pensava isso? Porque tem emolumentos, porque tem custas, porque tem isso, né? Então, tudo isso foi se administrando. É verdade. Para que saísse um pouco, desafogasse coisas que muitas vezes não faziam o menor sentido ser julgadas por um juiz, porque estavam resolvidas e que poderiam ser resolvidas. Né? É interessante porque quando eu estava na faculdade ainda, comecei a estudar direito das sucessões e aí comecei a estudar inventário e tudo mais. Eu falei, pai, cadê o inventário do meu avô? Meu avô faleceu quando eu tinha 15 anos. Aí eu, cadê o inventário do meu avô? Aí ele, o inventário do seu avô tá lá com um advogado. Vou lá perguntar o que tá acontecendo A documentação estava com o advogado, ele não deu entrada no inventário. Aí eu falei, pra cá,
Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Fui lá, peguei a documentação toda, eu como estagiária pra frente, hein? Mas a gente tem que dar a cara. Claro. Dar, como é que fala? Cara pro tapa, né? Vamos dizer assim. Botei minha cara lá, perguntei pra advogada trabalhista foi o meu último escritório. Falei, doutora, a senhora assina se eu fizer a petição? Porque, olha só, meu avô tem isso, a gente tem que resolver e tal. Ela falou, eu assino. Fiz a petição. Ela assinou. E aí, foi 2003, mais ou menos, e o inventário extrajudicial veio em 2007, pela legislação. A gente ajuizou a ação, uma bobeira, assim. Já tudo definido, praticamente. Sabe quantos anos? 5 anos. O processo foi de 2003 a 2008. Imagina, isso 20 anos atrás. Hoje em dia, nem se fale. Em 2 meses você consegue fazer. Hoje o inventário judicial, 10, 20 anos, brincando. Hoje você faz o inventário extrajudicial em dias. Em dias. Porque a depender do estado que, vamos supor, tendo bens imóveis, você tem que recolher o ITCMD antes de lavrar a escritura pública de inventário e partilha. Dependendo do estado, você mesmo, advogado, preenche a guia do ITCMD. Pronto, paga, acabou. Paga e aí já lavra. Enfim, é um benefício pro cliente e aí, consequentemente, para você, porque quando o seu cliente recebe o resultado, você recebe seus honorários. Exato. E aí, a advocacia do extra é perfeita, mas aí eu digo que a gente ainda tem uma cultura, tanto pessoas que olham para o poder judiciário e pensam que só no poder judiciário eles têm segurança. Será que vale mesmo esse inventário nesse cartório? Não, tem que ter a assinatura do juiz. Tem gente que pensa ainda assim, você acredita? Então, mas é a falta da educação, da cultura mesmo. Mas e da informação. Porque eu vejo que ainda falta informação. Né? Colegas, assim, você também tem experiência, colegas próximos com faculdade, né? Uma classe, digamos assim, alta, média, alta. A gente às vezes comenta e não sabem da existência e da possibilidade. Exatamente. Mas também tem alguns colegas que eu já escutei relatos falando assim, bom, eu prefiro ir para o Poder Judiciário porque lá o juiz me guia. E no extrajudicial, eu tenho que ter o conhecimento. Porque o resultado no extra só aparece quando você é eficiente. Você é advogado ou advogada. Sim. Então, isso coloca uma carga de responsabilidade muito grande, né? Maior. Porque senão, no Poder Judiciário, você joga em cima do juiz, né? Você despeja. Agora, para quem quer, né, pro jovem advogado, advogada que quer uma atuação eficiente de resultado para viver da advocacia, o extrajudicial é a solução. Inclusive, a gente estava em Cachoeiro de Itapemirim fazendo um evento. Foi o primeiro... não sei se eles deram o nome de seminário, mas foi a primeira jornada da advocacia extrajudicial. Que legal! Na Faculdade de Direito de Cachoeiro, para falar para os estudantes sobre as oportunidades do extrajudicial. Porque a faculdade não tem uma disciplina sobre a advocacia extrajudicial. Porque, na verdade, a advocacia extrajudicial está embutida nas áreas do direito. Exato. Tem muita coisa, né? Fora do judiciário que a gente resolve. Sim, mas é como hoje a gente ainda tem essa cultura, né, do direito, do litígio, de processo civil. E, às vezes, também, só dá valor ao advogado que está lá dentro da justiça, que vai fazer uma boa audiência, enfim. Só que, para você que é advogado, advogada, pensar a sua vida a depender do Poder Judiciário... Não dá mais não. Hoje a gente tem que pensar um pouco fora. E existem hoje tantos produtos, digamos assim, dentro do... Instrumentos dentro da atuação do advogado que ele pode explorar, né? Oferecer e facilitar a vida do seu cliente.
E aí a advocacia extrajudicial veio junto com o direito imobiliário para minha vida. Ah, que legal. Vanessa, nosso bate-papo aqui eu ficaria muito, né? Mas agora a gente entra numa parte desse nosso bate-papo que é um bate-pronto. Eu falo e você me fala o que vem à sua cabeça. Mas antes a gente entrar nesse bate-pronto, em razão dessa minha visão, né, da advocacia extrajudicial, eu fiz uma sociedade, vamos dizer assim, com uma tabeliã de notas aqui do estado, Nelisa Galante. Ah, ela já veio aqui, já tem entrevista dela. Né, cara? E nós iniciamos um projeto para difundir mesmo a advocacia extrajudicial para a jovem advocacia e para os advogados em geral. Porque nós entendemos que a advocacia extrajudicial, como ela é talvez recente, né, pouco explorada, a gente precisa trazer informação. E aí nós entramos nesse projeto juntas. Na verdade, eu esperei Nelisa 2 anos, porque há 2 anos atrás eu apresentei esse projeto para ela e ela falou: Vanessa, calma, eu tenho que fazer meu mestrado, terminar meu mestrado. Eu falei: tudo bem, Nelisa, eu te espero. E aí esse ano, em janeiro, nós iniciamos esse projeto e a gente tá com agora, né, o curso Inventário Extrajudicial na Prática. Que bacana! Com as inscrições abertas para as pessoas que querem verticalizar o conhecimento sobre inventário extrajudicial. Então, é uma oportunidade, né, para a pessoa que ainda não tem o conhecimento do inventário extrajudicial estar conosco, uma visão de quem está do lado de lá do balcão, que é ela, e eu que estou do lado de cá do balcão. As duas visões se uniram. E como é que as pessoas fazem inscrição, então? Então, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram. O link está na minha bio, vanessazanotti.adv, ou na bio de Nelisa. E as inscrições estão abertas acho que até esse mês a gente está aí com as inscrições, com essa grande oportunidade para você transformar a sua advocacia mergulhando no extrajudicial. Que legal. Agora vamos entrar no bate-pronto. Vamos lá. Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado. Vamos lá. Eu acho que... Vamos lá, tem que ser bate. Nunca diga para um advogado: eu vou pro Poder Judiciário. Alvará Alvará? Felicidade! Justiça Justiça, pacificação. O que mais te irrita num processo? Procrastinação. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Vá para a advocacia extrajudicial. Audiência virtual ou presencial? Presencial. Processo físico ou eletrônico? Físico. É físico? Então, se eu perguntar livro físico ou virtual? Eu tenho que mudar isso em mim. Nada. Nunca comece uma sustentação oral com? Soberba. Direito nas redes sociais? Maravilhoso! Se não fosse advogada, seria? Médica, olha aí só. Médica. Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um bate-papo maravilhoso. O tempo passou voando, eu nem vi. Voando. Também quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de contar um pouco a minha história, de contar sobre a advocacia extrajudicial, sobre as oportunidades. Foi um imenso prazer. E desejo um sucesso enorme para vocês, porque eu sei que vocês fazem tudo com muita dedicação e com muito empenho. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aqui se você tem uma boa história. Até a próxima!